Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Começa agora mais um MP Cidadão. E no quadro Conheça a Atuação do MPRJ de hoje, você vai conferir a participação do promotor de justiça Marcos Cac. Ele vai falar sobre a denúncia oferecida pelo MPRJ contra o vereador Gabriel Monteiro por filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos. E também vai explicar a denúncia por homicídio culposo contra o jogador de futebol do Flamengo, Ramon Ramos Lima, após o atleta atropelar o entregador Jonatas Davi dos Santos em acidente ocorrido na Barra da Tijuca, que resultou na morte da vítima. E no quadro MPRJ nas redes, você vai ficar por dentro da campanha Abril Verde, que foi lançada pelo Ministério Público do Trabalho e apoiada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a adoção de uma cultura permanente de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ ofereceu denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro por filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos. Segundo a denúncia, o vereador teria utilizado o próprio celular para filmar a vítima. Entenda o caso no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. Ele foi denunciado no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, por produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfico que envolvam criança ou adolescente. Então, ele está incidindo na conduta de ter produzido ou filmado a cena que foi trazida aos autos do inquérito. E aí está incidindo no crime do artigo 240, cuja pena varia de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Na verdade, o ato em si, ele não seria punível na medida que a menina já tem 15 anos, né? Esse ato seria punível quando praticado com adolescente de 14 anos para baixo, que aí a violência passa a ser presumida. É uma presunção legal do Código Penal, e aí ele estaria incidindo num crime de estupro por violência presumida. Em tendo sido sexo praticado com menor de 15, com um adolescente de 15 anos, ele não incidiria nessa conduta do estupro por violência presumida. Mas o fato dele ter gravado essa cena de sexo, por si só, é punível pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse artigo 240, que prevê as condutas de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfico com criança ou adolescente. E aí não há, digamos assim, nenhum impeditivo do adolescente ser menor de 14. E aí, no caso do ECA, o adolescente, tendo sido filmado, aquele que filmou, produziu, reproduziu, dirigiu ou fotografou, está incidindo na conduta do artigo 240 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. A Promotoria de Justiça, ela se atém aos autos do processo. No caso, aos autos do inquérito policial. Então, eu não tenho nenhuma relação com outras investigações em relação ao vereador Gabriel, eu sequer o conheço pessoalmente, o Ministério Público aqui, ele se atém à investigação policial e ao que consta aos autos do inquérito policial. Feita essa ressalva, a única investigação por hora que coube a primeira Promotoria de Investigação Penal da Zona Sul Barra da Tijuca
foi a investigação atinente a essa filmagem que viralizou e que foi levada aos autos e que foi praticada pelo vereador Gabriel. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro, né, no sentido de que você não pode filmar a intimidade dessas crianças e desses adolescentes. Como já explicitado, se são adolescentes ou crianças abaixo de 14 anos, o Código Penal passa a presumir uma violência e aí o crime passa a ser de estupro por presunção de violência, o que não é o caso dos autos. A adolescente tem 15 anos, então ele não responderá por estupro com violência presumida. Mas o fato dele ter filmado a cena de sexo explícito ou pornográfico com o adolescente, isso faz com que ele responda pelo artigo 240 do ECA, como já explicitado, aquelas condutas de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, por si só é crime. E aí ele vai responder pelo artigo 240, cuja pena, já disse, varia de 4 a 8 anos de reclusão e multa. A investigação nesse caso foi uma investigação bastante simples, né? Porque presume-se que no ato de sexo só estava o Gabriel e a menina. Como a menina não filmou, não fotografou, não registrou a cena, recai sobre a pessoa do Gabriel o fato de tê-lo feito. E a partir do momento que essas imagens foram trazidas aos autos de inquérito policial, foi ofertada uma denúncia por esse crime do 240. Agora, a promotoria atenta ao ditame do artigo 241, também do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, que prevê, no seu tipo penal, que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia ou vídeo, ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes, também é crime. Então, atento a esses ditames da própria lei de proteção à criança e do adolescente, o Ministério Público, através da primeira Promotoria de Investigação Penal da Zona Sul e Barra, requereu que fossem extraídas cópias do procedimento ao qual o Gabriel estava sendo investigado para apurar quem vazou essa filmagem. Pode ter sido o próprio Gabriel ou pode ter sido o terceiro. Se for apurado que foi o próprio Gabriel, ele passa a responder também pelo artigo 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for apurado que foi o Gabriel e mais X pessoas, todos responderão pelo mesmo crime. E se for apurado que foram X pessoas que vazaram esse vídeo, essas pessoas irão responder pelo artigo 241A do ECA. É importante esclarecer ao grande público que aqui nós temos duas condutas que são, de alguma forma, apartadas, né? A primeira conduta é a conduta de filmar, registrar o que está sendo imputado, conduta esta que está sendo imputada ao vereador Gabriel. A segunda conduta punível, no caso, seria a conduta de divulgar. Eu estou sendo, né, existem vários tipos penais, eu estou sintetizando num tipo de divulgação do vídeo. Quem divulgou esse vídeo? Se foi o X pessoas, através de uma autorização do Gabriel, ou se o Gabriel não sabia, foram só X pessoas. Então, a gente vai apurar as responsabilidades, né, para que a primeira promotoria possa oferecer nova denúncia contra o próprio vereador ou contra interpostas pessoas. A promotoria, né, Zona Sul Barra, ela pega uma área territorial que vai do Maitá, ali próximo ao Corpo dos Bombeiros, até o final de Barra de Guaratiba. Então, tudo o que ocorre nesta área que não seja de atribuição das delegacias especializadas,
né? Tirando algumas especialidades que está no guarda-chuva da promotoria Zona Sul Barra, fica a encargo da primeira e da segunda promotorias. No caso, houve uma distribuição do inquérito e ele caiu com a primeira promotoria, da qual eu sou titular. Então, competiu a mim, né, a análise de todo o acervo probatório produzido nos autos de inquérito policial e, a partir dali, formando uma opinião delicti, como se fala no jargão jurídico, formando a opinião, né, quanto ao oferecimento da denúncia, que a promotoria optou por oferecer essa denúncia, tendo em vista que haviam provas substanciais de autoria e foi verificado também a existência material do cometimento do delito. Muito obrigada, doutor Marcos Caque. E no próximo bloco nós vamos exibir a segunda parte do quadro Conheça a Atuação do MPRJ. Você vai ficar por dentro da denúncia contra jogador de futebol que matou e atropelou o entregador na Barra da Tijuca. E você não saia daí. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Com o objetivo de conscientizar a sociedade acerca da saúde e da segurança do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho lançou no mês passado a campanha Abril Verde. A iniciativa foi apoiada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que a divulgou em suas redes sociais. Confira! Durante o mês de abril, o MPRJ apoiou a campanha Abril Verde, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, MPT. O objetivo é divulgar a luta pela prevenção aos riscos de acidentes e doenças relacionados ao trabalho no Brasil. Ao longo do mês, foram realizadas diferentes ações sobre o tema, com questões relacionadas à saúde, segurança e prevenção de riscos. De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido pelo MPT em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, entre 2020 e 2022, ocorreram 790.785 acidentes de trabalho no estado do Rio de Janeiro, considerando-se apenas as estatísticas oficiais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o jogador de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, Ramon Ramos Lima, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pelo atropelamento e pela morte do entregador Jonatas Davi dos Santos, em um acidente ocorrido na Barra da Tijuca em dezembro do ano passado. Acompanhe! O jogador Ramon, ele foi denunciado por homicídio culposo, por ter atropelado um ciclista, e aí ele passa a responder na vara criminal por esse crime, que para entendimento do grande público, você tem o chamado dolo e você tem a chamada culpa. Não? O homicídio pode ser doloso ou culposo. O homicídio doloso é quando você tem a intenção de praticar, né, a conduta de matar alguém, ou quando você assume o risco, e aí seria o chamado dolo eventual. Então, tendo a intenção ou assumindo o risco de matar alguém, você responde pelo chamado homicídio doloso. Quando você não tem essa intenção, mas você age em desacordo com o que determina a lei, você age em desacordo com o que o homem médio agiria, você age de forma a propiciar, né, o acontecimento, o evento morte de forma culposa, você vem a responder pelo homicídio não doloso e sim culposo. A culpa, de uma maneira assim muito simplória no direito penal brasileiro, ela se dá quando o agente causador do dano, do crime, ele não resguarda a conduta básica que deveria ter sido adotada pelo homem médio. Ou seja, ele desatende um comando da lei quando ele, inobservando um dever de cuidado,
que é um dever que todos nós temos na vida de relação, ele vem a causar um evento lesivo. Então, essa inobservância de dever de cuidado, no caso concreto, se deu pelo fato do Ramon estar extremamente acima da velocidade permitida para a via. A via permitia uma velocidade de 70 km por hora e o jogador trafegava na via a uma velocidade de 102 km por hora, isso pego pelos radares da Sete Rio, inclusive com multa lavrada em desfavor do Ramon. O que isso significa? Ninguém pode prever, né, hipóteses que não aconteceram dentro do direito penal. Então, eu não posso aqui dizer que se ele tivesse a 70 km por hora, o evento danoso não se daria da forma que se deu. Mas, como o dever de cuidado a ser observado pelo cidadão na vida de relação, ele demanda que aquele cidadão trafegue naquela via a 70 km por hora, existe um motivo, né, das autoridades viárias para que aquela via tenha um resguardo de limitação de velocidade em 70 km. Então, existe uma grande possibilidade de que, se ele, denunciado, estivesse trafegando na velocidade permitida, que o fato pudesse ter ocorrido um acidente, mas que esse acidente eventualmente não fosse fatal. É como eu disse no início, não há uma previsão absoluta, porque nós não somos Deus. Então, nós não podemos atestar que, se ele estivesse a 70 por hora, o evento não ocorreria, ou, se ocorresse, não ocorreria da forma que ocorreu. Mas existe uma grande possibilidade. E por não ter resguardado esse dever objetivo de cuidado na vida de relação do homem médio, todos nós, cidadãos, devemos resguardar esse dever de cuidado, é que ele venha responder por um crime culposo, quando ele não observa esse dever, e venha ocasionar algo lesivo, que no caso foi a morte do ciclista na própria via. O fato de fugir só agrava a situação, porque existe um outro crime no Código Brasileiro de Trânsito que prevê a fuga do motorista. Então, eu acho que a obrigação, ocorrendo um acidente, e tendo sido esse acidente de forma culposa, né, uma mera inobservância do dever de cuidado na vida de relação, que a pessoa pare e tente de alguma forma socorrer para que o evento não descambe de uma lesão para uma morte. No caso que a gente apurou, não foi possível, o ciclista veio a óbito, então ele, não fugindo do local, ele deixa de responder pelo crime de fuga. Mas, volto a ressaltar, o que faz com que ele venha responder perante a justiça criminal não é o fato dele ter parado e ter socorrido. O fato que faz ele responder perante a justiça criminal é o fato dele não ter resguardado esse dever objetivo de cuidado, não ter trafegado na via com a velocidade permitida e, por isso, ter causado o evento lesivo que gerou a morte do ciclista. Na verdade, ele foi flagrado pelos radares, a própria perícia atesta, né, a velocidade superior à permitida. Salvo engano, ele não nega que estivesse acima da velocidade. Foram ouvidos testemunhas, feitos laudos periciais, e a investigação se encerra com oferecimento da denúncia, ele vindo a responder na vara criminal em relação a esse crime de homicídio culposo, previsto não no Código Penal, mas sim na legislação extravagante no Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito prevê uma série de normas administrativas, né, dentre elas a norma administrativa dos veículos maiores e mais pesados resguardarem um cuidado mais extremado em relação aos veículos menores. Isso significa dizer que caminhão tem que resguardar cuidado em relação a ônibus, ônibus em relação a carros, carros em relação a motocicletas e bicicletas e assim por diante. Então, você tem uma infringência de normas administrativas, que está, inclusive, explicitado no texto da denúncia apresentada, né?
da qual ele não se desincumbiu, e, a partir de então, em velocidade acima da velocidade permitida, ele vem acolher ciclista que cai na via e vem posteriormente a óbito. E aí ele vem a responder pelo homicídio culposo do ciclista. Tanto os crimes dolosos quanto os crimes culposos em geral, eles são julgados pela vara criminal por um juiz criminal. Uma exceção que nós temos na legislação brasileira seriam os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida prevê a Constituição Federal que sejam julgados perante um tribunal do júri, ou seja, 7 pessoas do povo decidindo um caso criminal, 7 pessoas que eventualmente não têm conhecimento de direito, mas que vão decidir aquele caso criminal, como é feito em várias legislações mundo afora. O Brasil só adota o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são os homicídios dolosos, os crimes de aborto, as modalidades de suicídio e o infanticídio, né? Que é quando a mulher dá aso à morte do próprio filho, estando ela sob o estado puerperal, que é o estado especial que a mulher fica logo após dar à luz. Então, todos esses crimes que são chamados dolosos contra a vida, ou seja, crimes intencionais de causar a morte de outrem, são julgados pelo tribunal do júri. No caso do atropelamento, em se verificando que o crime é culposo, ele é julgado por um juiz singular e não pelo tribunal do júri. E por hoje é só. Para rever qualquer edição do nosso programa, é só acessar o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E para não perder nenhuma notícia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um abraço, até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.